A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Hoje nós vamos estar passando um resumo da lição 6 do nosso quarto trimestre, onde vai falar a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição anterior, a qual nós falamos na lição 5, né? Na lição 5 nós falamos contra os falsos profetas, né? Foi uma lição muito boa. Você que não assistiu a lição 5 no meu canal, vai lá, assista a lição 5 também, para você conseguir entender a lição 6. E quero dizer para você que já é assinante do meu canal, quero agradecer a você que é ouvinte do meu canal, quero pedir para você compartilhar também nas suas plataformas digitais, que você vai estar ajudando a divulgar, propagar o Evangelho de Cristo. E você que está chegando agora, que achou meu vídeo aí agora, ainda não é assinante, se inscreva no meu canal, também dá um like aí, um joinha, gostei, ativa o sininho também, para você estar recebendo em primeira mão, todas as vezes, toda semana que nós fizermos um vídeo novo, o YouTube vai estar enviando para você, se você ativar o sininho, todos, para você estar recebendo e acompanhando as nossas aulas. Pode comentar também, tá? A gente está pronto ali para responder alguns comentários, tá? Seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse resumo dessa aula, lição 6, seja bênção para você, para a sua igreja, para você professor, para você superintendente da Escola Bíblica Dominical, para você pastores, líderes e também os irmãos, também todos os irmãos que estão nos acompanhando, que seja bênção para a sua vida. Assim como está sendo bênção para a minha vida, seja bênção para você também. Já iniciando, é interessante você na sua aula, você ler o texto áureo junto com seus alunos. O texto áureo diz assim: como puro te mostrará puro, e como perverso te mostrará indomável. Está lá em Salmo 18, versículo 26. A verdade prática da nossa lição diz assim: os agentes do juízo divino revela que a responsabilidade humana é pessoal. A responsabilidade humana é pessoal. E Deus mostrará, né, para todos que é puro, e mostrará puro com perverso te mostrará. Aqueles que vivem na perversidade, é perverso, Deus mostrará o juízo sobre ele. E outra coisa que nós não podemos ficar esperando, porque tem alguém da minha família que é servo de Deus, é justo com Deus, e eu achar que a justiça de Deus não virá sobre mim, porque eu tenho uma mãe, eu tenho uma avó, um pai, ou alguém que está intercedendo por mim. Essa busca tem que ser pessoal. A justiça de Deus também foi sobre o povo de Israel, sobre o templo, sobre todos. Mas a justiça de Deus também ela é pessoal. Então é interessante nós buscar a misericórdia do Senhor, o amor de Deus. Tudo isso que nós vamos falar aqui está referindo hoje sobre arrependimento. Ezequiel, capítulo 14, a qual nós vamos estudar hoje, o primeiro versículo do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos estar vendo que Ezequiel, Deus está usando Ezequiel, chamando ainda o povo para o arrependimento. Do versículo 12 até o versículo 21, nós já vamos estar vendo a justiça de Deus e não tinha como mais interferir mais, porque Deus já tinha decretado a justiça dele sobre o povo. Deus vai dando chance, vai dando oportunidade para o ser humano se arrepender, né, dos seus pecados. Mas ele é justo. Se a justiça de Deus não fosse sobre o povo que vive na prática do pecado, não tem um coração de arrependimento, não tem um coração quebrantado se arrependendo, e ele deixasse a pessoa viver de qualquer maneira, ele não seria justo com ele mesmo. Então a justiça de Deus também tem que vir sobre o povo. Aleluia. Quero dizer também aqui na nossa abertura, na nossa introdução, que não podemos fazer julgamento precipitado, porque o julgamento pertence a Deus. E às vezes nós temos a mania de dizer, quando vemos alguém sofrendo alguma... está sendo punido de uma certa forma, às vezes, está acontecendo algo na vida dele, uma enfermidade, aconteceu um acidente, aconteceu
uma coisa ruim sobre a vida da pessoa ou até sobre a família da pessoa, às vezes fazemos um julgamento de forma errada e não podemos julgar. Fala assim, olha lá, está na prática do pecado, pecou, agora está vendo lá a justiça de Deus sobre ele. Queremos justiça de Deus sobre alguém, mas nunca queremos justiça de Deus sobre nós. Às vezes alguém passa por uma situação, primeira coisa que nós julgamos, que a pessoa está em pecado. Existe sim, a pessoa está em pecado, a justiça de Deus vai vir sobre ele. Mas precisamos entendermos que também vem a justiça de Deus por falta de arrependimento, por causa da desobediência no pecado. Tem a justiça de Deus sobre o homem, por desobediência, por não fazer a obra de Deus. Aí Deus vai mostrar para ele, cobrar dele que Deus quer ele na obra. E tem a justiça de Deus sobre a vida da pessoa por correção. Está corrigindo mesmo, por salvação, né? Chamar o homem para a salvação. Deus tem os seus meios de tratar com a sua justiça. Mas nós não podemos querer ficar julgando um e outro aí, que está sofrendo justiça de Deus por desobediência, que às vezes nem sempre é por desobediência de pecado, mas por desobediência por não fazer a obra de Deus conforme Deus quer. Amém? Então nós vamos estudar hoje um pouco sobre essa lição, mas falando sobre o capítulo 14, o versículo 2 até o 4, Deus responde aos hipócritas, permite que eles experimentem as consequências da descrença e da desobediência deles. A idolatria consistia não apenas num erro teológico de adorar outros deuses, mas trazia também a imoralidade, o resultado natural das pessoas afastar o Deus vivo. O Senhor nunca causa o mal. Deus nunca causa o mal à pessoa. É o próprio ser humano que procura o mal. E a consequência de quem procura o mal, vive na maldade, as pessoas que vivem na vida pecaminosa de forma errada, convivendo de forma errada, vai ter o resultado final da justiça de Deus. Mas permite o sofrimento que mal traz ao mundo. Por esse processo, aqueles que não se arrependem são punidos aos pecadores. Aquele que não tem arrependimento serão punidos. Para ver se faz de tudo, Deus faz de tudo para o homem voltar ao primeiro amor, ser purificado dos seus pecados, que venham ao arrependimento, venha transformação de vida. Se haver arrependimento e haver transformação, a pessoa será poupada. Daqui a pouco, fica comigo nesse vídeo até o final, daqui a pouco nós vamos estar falando de alguns patriarcas que intercedeu pelo povo para ver se Deus poupava o povo, e Deus falou assim que não tinha como, porque via que não tinha justo sobre a terra, que não estava tendo arrependimento. Deus vai avisando o povo, como Deus levantou o profeta Jeremias, avisando o povo que ia acontecer, que viesse o arrependimento. Isaías, profeta Isaías, né? Depois nós vamos ver lá o profeta Abacuque intercedendo, orando, clamando a Deus que não viesse a justiça de Deus sobre o povo, mas não tinha mais jeito. Ainda dá tempo de nós se arrepender, como eu falei nos outros vídeos anteriores. Aleluias. No capítulo 14, versículo 9 a 11 também diz assim: a ligação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano está implícita nesse versículo. O Senhor permite que a revelação mentirosa anunciada pelos falsos profetas tenha continuidade, por propósito que apenas ele conhece. O profeta terá de prestar conta pelo conteúdo da sua mensagem. Olha só, nós estudamos sobre o falso profeta. O falso profeta pode até profetizar mentira. O falso profeta pode até usar de engano, espírito de enganação. Mas ele vai prestar conta diante de Deus das suas falsas mensagens. Então, tudo Deus vai cobrar o povo o que ele está fazendo. O que ele está fazendo vai vir sobre julgamento sobre a vida dele.
Então não precisa de eu ficar julgando também o profeta, falar que é um profeta mentiroso, que é um profeta do inimigo. Não, deixa com Deus, porque quem vai julgar ele é Deus. Então você vê lá Ezequiel capítulo 14, versículos de 9 a 11. Já iniciando a nossa lição, também quero dizer para os alunos que é muito importante você fazer a leitura bíblica em classe, né? Com seus alunos, Ezequiel capítulo 14, do versículo 12 ao 21. Né? E veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente ser rebelado, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento de pão, enviarei contra ela fome, arrancarei dela homens e animais. É interessante que quando nós vemos aqui a justiça de Deus gravemente sobre a rebeldia do povo, o povo se rebelando contra Deus, na idolatria, na vida pecaminosa, chegou a um ponto que Deus não teve mais misericórdia, porque Deus teve muito amor, muita misericórdia, mas chegou um tempo que não havia arrependimento sobre o povo, e agora a destruição sobre o povo fica agora a fome, a terra não produtiva, uma terra seca, uma terra que não produz. Vem sobre o homem a seca, né? Porque tendo a seca não produz a terra. Veio a espada consumiu grande parte do povo de Jerusalém, né? Intervenção de soldados militares babilônicos, né? Também teve da Síria, contra o povo, porque o povo vivia na prática da rebeldia, na prática do pecado. E isso não é diferente nos dias atuais. A rebeldia do povo está tão grande que vemos alguns lugares que o povo vive na rebeldia, não tendo arrependimento, que a terra não produz. A doença, as pestes, é enviado sobre o povo vive na doença, vive mundialmente. Deus está tão revoltado com a prática do pecado do povo e que não está tendo arrependimento, né? Que nós vemos tanta coisa acontecendo mundialmente, né? Intervenção de Deus sobre a terra, né? Sobre o homem mau, sobre o homem corrupto, sobre o homem que não quer se achegar a Deus, não respeita mais a Deus, não respeita as coisas de Deus, assim como estava acontecendo dentro do próprio templo, lá em Jerusalém. Havia falta de respeito muito grande com as coisas de Deus. Eles não estavam nem aí para as coisas de Deus mais. E muitos pensavam assim: eu posso viver tranquilamente, porque tem profeta de Deus aí que intercede por mim. Tem homem aí levantado por Deus que intercede por mim. É igual a pessoa que às vezes tem filhos que pensa assim: meus pais estão intercedendo por mim, então eu posso ficar tranquilo, tem alguém orando por mim, clamando por mim. Mas isso é no individual. A salvação, ela é individual. Cada um tem que fazer a sua parte. A justiça de Deus vai vir sobre cada um de nós. Aquilo que nós praticarmos aqui na terra. Se nós fazemos o bem, né, serão alcançados pela misericórdia de Deus. Mas nós fazemos o mal, praticamos o mal, a justiça de Deus vai vir sobre nós. E aí nós vemos aqui, vamos falar sobre a fome, vai falar sobre as feras, a espada ficando sobre o povo. E interessante que o versículo 14 fala assim: ainda que estivesse no meio deles, entre 3 homens, Noé, Daniel e Jó, ele pela sua justiça livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Olha que Deus fala para Ezequiel, você olha, ainda que tivesse 3 homens clamando para o povo, Deus somente pouparia somente os 3, pela fiel que esses homens é. Aí fala assim: mas Daniel não faz parte do patriarca, como Noé, como Jó, né? Que não era o patriarca, era um homem que estava vivendo um momento ali, na época do que ele estava na Babilônia, do exilado babilônico. Mas Daniel era um homem que foi um homem de Deus, um homem que podia fazer um clamor a Deus. Ele estava na cova dos leões, ele clamou a Deus, Deus respondeu. Só que agora a justiça de Deus estava vindo sobre o povo, que poderia clamar e não adiantava mais. Porque o povo não estava tendo um coração quebrantado de arrependimento
perante toda a situação ocorrida. A introdução da nossa lição fala assim: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel. Mas antes eu quero dizer para você aqui também, o objetivo vai estar passando para você o objetivo da nossa lição. É importante aprender a estrutura do discurso de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 e 21. Estaria o profeta partindo do genérico para específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel. O que parece a primeira parte dessa palavra profética, genérico, é segundo a específica, dirigida a Jerusalém. Apresenta a lição de por objetivo mostrar, explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Então aqui Deus estava mostrando para Ezequiel não o pecado de uma pessoa só, mas ele estava mostrando para Ezequiel o pecado de uma nação inteira. A justiça de Deus aqui não estava vindo somente a justiça de Deus pessoal, mas aqui estava vindo a justiça de Deus sobre a nação. Se a nação é uma nação que vive na prática do pecado, a justiça, a ira de Deus será derramada sobre a nação. E tem muita coisa para acontecer no nosso próprio país, a ira de Deus vir por desobediência do povo. O povo vivendo na desobediência, o coração longe de Deus, não respeita a palavra de Deus, não respeita Deus Criador, quer amar mais a criatura do que o Criador, e por intermédio de todas essas injustiças do povo, o povo se afastar de Deus, a justiça de Deus virá sobre a nação por desobediência. E muitos vão sofrer por desobediência. A terra. Interessante que quando o povo vive na prática do pecado e a justiça de Deus vem sobre a nação, não sofre só uma família, não sofre também só o ser humano, sofre a terra e sofre os animais. É animais morrendo de sede, é animais morrendo de fome, é animais morrendo de doenças, feras. Deus permite que feras perigosas ataquem o ser humano. Tudo é a intervenção da justiça de Deus contra o povo. Deus usa de meios para vir da natureza, das feras, o próprio homem com espada contra a nação pecaminosa que não tem arrependimento. Ainda dá tempo de arrepender. Você que está na prática do pecado, ainda você está vivendo uma época que dá para se arrepender. Aproveita enquanto é tempo. Primeiro subtópico da nossa lição, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, nem mesmo sem um breve aviso. Olha só que interessante. Quer dizer isso aqui? Que ninguém é pego de surpresa. A justiça de Deus, quando vem sobre o povo, Deus já avisou várias vezes. É tipo um pai que tem um filho que é rebelde, tem um filho que é desobediente, o pai vai avisando: olha, não faz isso não, eu vou te dar uma surra, vou te colocar de castigo, vou tirar isso que mais você gosta. E o pai vai avisando, a mãe vai avisando, e o filho continua na desobediência. Daqui a pouco a justiça do pai vai vir sobre o filho, vai pôr ele de castigo, vai pegar uma varinha, né? Não espancar o filho, que é errado, também não pode, mas vai pegar uma varinha, corrigir, que a própria Bíblia fala, corrigir teus filhos com varas. Então, vai pegar uma varinha ali, vai dar uma corrigida no seu filho, né? Com sabedoria, orar antes, pedir sabedoria a Deus, e também colocar um castigo, mas castigo também não é um castigo exagerado, é um castigo também com sabedoria, né? E aí, a justiça está vindo sobre o seu filho, assim também é Deus. Deus vai avisando o povo, ninguém é pego de surpresa. Ninguém é pego de surpresa. Está lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. O Deus de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Então, Deus oferece esse discurso profético. Deus oferece primeiro Jeremias, capítulo 3, versículo 14, Jeremias 38, versículo 17, 18. Nós vemos lá que Deus oferecendo a oportunidade de arrependimento. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas oportunidades Deus já tem te dado para arrependimento?
Será que você já observou quantas oportunidades Deus está te dando e você está deixando passar essas oportunidades? O tempo oportuno é agora de arrependimento. Não deixa para amanhã, que amanhã pode ser tarde e a justiça de Deus cair sobre você. A ira de Deus cair sobre nós. O perdão divino vem com arrependimento. O perdão de Deus vem sobre o povo, arrependimento. Deus é tão amoroso, Deus é tão misericordioso. Quando ele vê o ser humano se arrependendo, imediatamente ele se comove. E ele dá o perdão. O perdão se acontece mediante o arrependimento. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Olha só. Agora não tem mais tempo para Jerusalém. A justiça de Deus agora veio sobre Jerusalém, não há mais tempo. Não teve mais oportunidade. Eles tiveram oportunidade durante 360 a 400 anos de oportunidade de arrependimento, Deus avisando sobre o arrependimento, que estavam numa vida pecaminosa, que estavam na idolatria, que tinham se prostituído, tinham rompido a aliança com Deus, que lá em Deuteronômio nós vamos ver que Deus faz uma aliança com o povo de Israel, com Moisés, faz uma aliança com o povo, que o povo não podia adorar a idolatria, Deus não poderia adorar outros deuses, a não ser o Deus Criador. Quando chega cá em Jerusalém, o povo agora rompe essa aliança, quebrou essa aliança que fez com deuses, e aí se adulterou, né, contra as coisas que tinha feito um pacto com Deus, e agora quebrou, se rompeu essa aliança, e Deus ficou muito triste, mas deu ainda oportunidade. Se arrependa enquanto é tempo. Neemias, vemos Neemias trazendo a palavra, e vemos Esdras, nós vamos ver os profetas, o profeta Amós, vamos vendo, e o povo, coração endurecido. A vontade de Deus é abençoar o seu povo, restaurar sua herança, mas como Judá, que não quer ajuda. Por isso o castigo é inevitável, trata-se de uma questão de justiça e santidade. Segunda parte, primeira parte do oráculo, ou profeta, né? Profecia, oráculo quer dizer profecia, tá? Quando você vê essa palavra oráculo, quer dizer profecia. A expressão quando uma terra peca contra mim pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar. Existe e numa forma de Deus castigar um desobediente. Quer recusar de ouvir a palavra do profética, né? Aí vem a carestia das coisas, fome, extermínio dos seus moradores, até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que é chamada de recessão financeira. Primeiro vem a crise financeira terrível, igual a gente enfrentou aí uma pandemia terrível, mundial, a carestia das coisas mundial. A gente vê isso aí, uma cobrança de Deus, Deus mostrando o povo se aproximar dele, se chegar a ele, ao arrependimento. Quando vê essas coisas acontecendo, que haja arrependimento. E mesmo assim o pessoal está com o coração endurecido. Estão vivendo uma época também como está vivendo Jerusalém, na época do profeta Ezequiel, na época do profeta Jeremias, uma época que o povo está com o coração endurecido. Terceiro ponto, a descrição de um agente do juízo divino. Yahvé que manda a sua chuva, fertiliza a terra e os campos, né? Ao invés de agradecer a Deus, ele agradecia abençoando as colheitas a Baal. Olha o que o povo fazia. Deus mandava chuva, Deus mandava um tempo bom para as colheitas. Em vez do povo agradecer a Deus, eles iam agradecer a Baal. Achando que Baal que estava sendo o Deus das colheitas, né? Que a Baal que estava dando boas produção para a terra. E a quem você tem agradecido o que Deus tem produzido dentro da tua casa? A quem você tem agradecido que Deus tem dado livramento? Será que você está agradecendo criatura em vez de agradecer a Deus? Como está sendo o seu agradecimento? Será que você está prostrando perante uma imagem? A quem você tem? Deus não aceita ninguém se prostrar diante de imagem, diante de criatura. Deus quer que nós se prostramos diante dele, com nossa fé, com retidão, coração quebrantado, com arrependimento. Aleluias. Segundo ponto da nossa lição, sobre a petição que Deus não atende. Olha, nós vamos falar sobre uma petição que Deus não atende. Primeiro ponto, exemplar da intercessão pelo pecador. Primeiro nós vamos entender quando Abraão,
Nós vemos lá em Gênesis capítulo 18, versículo 32, vai estar passando para você, quando Abraão recebe de Deus o aviso que destruiria a terra de Sodoma e Gomorra. E Abraão agora faz uma intercessão, faz uma petição, intercede pelo povo, carecidamente. Senhor, se tiver 50 justo, o Senhor tiver, eu vou poupar. Se tiver 30, e veio. Aí no final ele fala, Senhor, se tiver 10, se tiver 10, eu vou poupar a cidade. Mas como não teve como, né, houve a destruição. Nós vemos também Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos na petição em favor do povo. Aí nós vemos agora também pessoas que foi atendido pelo o povo, né? Quando Moisés chegou e o povo tinha se rebeliado contra Deus, fazendo um bezerro de ouro, e Moisés intercedeu pelo povo e Deus teve misericórdia, né? Fazendo aquele culto ao bezerro, mas Deus perdoou e renovou o concerto com Israel. Êxodo capítulo 34, versículo 10, você vai ver esse concerto de novo que Deus fez. Deus teve misericórdia do povo de Israel e aí Deus aliviou. E Samuel também intercedeu pelo povo, pela desobediência do povo, e Deus teve misericórdia também do povo. Um castigo inevitável. A retirada da rebelião dos filhos de Israel, ao longo da sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação de uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. As escrituras mostram que a situação que Deus se recusa em perdoar a nação é até pessoa, como aconteceu com Saul, né? Sabe bem da história de Saul. Saul se rebeliou contra Deus, ficou enfurecido e saiu do contexto conforme Deus colocou ele, quis andar pelos seus próprios rumos, quis resolver as suas próprias coisas, e aonde vem agora o castigo de Deus. O profeta Jeremias intercede pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seria atendido se orasse em favor de Judá. Olha que triste isso aqui. É como fosse um pai e uma mãe orando por um filho desobediente, o filho vive na desobediência, e agora Deus falasse assim, só interagindo com os irmãos. Deus falasse, olha, não adianta mais, a minha espada cairá sobre a vida, porque ele não quer arrependimento. O povo de Israel não queria se arrepender. Então, Jeremias intercedeu pelo povo, mas não adiantava mais, porque o povo já tinha endurecido o seu coração, né? Mesmo que fosse Moisés e Samuel, que Deus ouviu lá. Deus ouviu e respondeu, não adiantaria. Terceiro subtópico da nossa lição, do segundo ponto. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Olha, a Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito o seu efeito. Está lá em Tiago, capítulo 5, 16. Lê lá com sua classe. Mas quando o pecado ultrapassa todo o limite, Deus não atende tais oração intercessória. O pecado para a morte da linguagem do apóstolo João 1 João, capítulo 5, versículo 16, apostasia total, tal individual, quando a coletiva que se aparta da fé do seu Deus. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negada, a fé, que antes defendia, isso acontecia retirada às vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio, senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Então, quando o povo se arrepende, o povo está na vida pecaminosa, mas há arrependimento, a pessoa praticava a justiça de Deus, andava no caminho de acordo com a palavra de Deus, ele se apostatou-se da fé, isso aí é no individual, ele se apostatou daquela fé, tudo que ele pregava, tudo que ele ensinava, agora ele não faz mais, está andando na contramão da palavra de Deus. Ainda dá tempo da pessoa se arrepender, mas para o povo de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, não havia mais remédio, senão o juízo de Deus. Então o que eu quero esclarecer para nós aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo, você que já pregou, você que já cantou,
você que já ganhou alma, você já, no nome de Jesus, você já expulsou o demônio, no nome de Jesus, pessoas já foram curadas. Mas, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, você teve uma queda, teve uma dificuldade na sua vida, e você anda se apostatando. Quando fala se apostatar-se da fé, é deixar a prática da verdade e voltar à prática do pecado, vivendo uma vida pecaminosa. Mas se você ainda se arrepender e voltar ao primeiro amor, Deus misericordioso e amor, Ele vai te dar o perdão para os seus pecados e você pode ainda voltar a pregar, anunciar esse evangelho de Cristo, ainda há tempo para você. Para Jerusalém não tinha mais tempo, não tinha mais remédio. Mas vai chegar o dia do juízo de Deus sobre a nossa vida também, que não vai adiantar mais. Então aproveita enquanto é tempo. Aproveita agora na sua juventude. Não deixa você envelhecer depois que já não estiver aguentando andar com suas próprias pernas. Não deixa depois que você o cansaço bater, a fadiga bater sobre você e você querer fazer algo para Deus. O tempo é agora, enquanto você está jovem, enquanto você está forte, para fazer alguma coisa para a obra de Deus. Aproveita o momento agora. O sinopse da nossa Bíblia é o segundo ponto. Na Bíblia encontramos exemplos de oração intercessória de justo, que Deus não atende. Os de Moisés e Samuel, os de Noé, Daniel e Jó. Terceiro ponto da nossa lição, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estávamos chegados ao tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel efetua o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar pecado do povo por causa do justo da cidade. Quer dizer aqui que estava vivendo uma época de... Deus colocou aqui de Noé, Daniel e Jó intercedendo pelo povo, que Deus ouviu, né? Deus ouviu ali Noé, Deus ouviu Daniel, mas Deus não poupou aquele povo na época de Noé. Deus poupou somente a sua família. Deus não poupou, mesmo que Noé intercedeu, Deus não poupou, não adiantou. Nós vemos também Daniel. Daniel também intercedendo pelo povo, mas Deus não poupou o povo. E também Jó. Deus não é obrigado a tolerar pecado por povo... por causa do justo da cidade. Tem uma cidade que tem justo, mas Deus não vai poupar aquela cidade mesmo tendo justo naquela cidade. Deus não vai tolerar o pecado daquele povo. Deus não vai tolerar pecado. Deus quer que o povo se arrepende. Porque o povo rejeitou os profetas. Primeiro ponto. Primeiro subtópico do nosso terceiro ponto. A geração dos profetas, Jeremias e Ezequiel, conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos não são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Gênesis 18, 32. Esta era uma das razões pelo quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelo profeta. Está entendendo por que o povo estava nem aí? O povo não estava nem aí pelas coisas de Deus, porque estava acreditando que pela intervenção do justo era muito mais de que 10. Eu disse, Sodoma e Gomorra foi destruída porque tinha menos de 10 justos. Mas aqui em Jerusalém tem muito mais de que 10. Então eles não estavam mais dando ouvido aos profetas. Ele falou assim, nada, tem um profeta que clama por nós. Tem um profeta lá que intercede por nós, então está tranquilo. Se apenas 10 justos fosse suficiente para Deus poupar a cidade, porque destruiria Jerusalém. Esta era uma das razões, né, qual o povo da maioria não acreditava. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que ainda que estivesse no meio deles, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma. Então, Ezequiel fala assim na sua profecia, olha, se tivesse aqui Daniel, se tivesse Noé, se tivesse Jó aqui, Deus pouparia somente esse povo. Afirma que ainda que estivesse no meio deles, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas sua alma. Esse oráculo, essa profecia, está entre os mais servos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vem acompanhado de uma autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová. Então, quem estava dizendo
é o Senhor. Então é interessante isso aqui também para os profetas atuais. Quem está dizendo é o Senhor. Ezequiel não estava falando aquilo que estava no coração dele ou aquilo que ele estava vendo na emoção, o que ele queria profetizar. Não, assim diz o Senhor Deus. Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? A quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre os dois grandes, antigo patriarca, mas a pergunta deveria ser investida, pois Daniel era o judeu mas Noé e Jó não era israelita. Viveram muito tempo antes de formação do povo de Israel. Porém, era exemplo de justo, reconhecido de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus, Yahvé, de Israel, Criador do céu e da terra. Mas somente a justiça de Cristo, extensiva a todos os pecadores que creem. Está lá em Romanos 3:22. Eles colocaram Noé, Daniel e Jó, por que Daniel? Daniel, porque foi tão justo perante a Deus no meio de um povo ímpio, no meio de um povo pecaminoso. Estava vivendo dentro de uma época de um povo que estava vivendo na idolatria, um povo idólatra lá da Babilônia. A diferença de época era muito grande dos patriarcas Noé e Jó, mas Daniel foi um exemplo de um jovem que poderia ter vivido uma vida na idolatria, mas ele foi sincero e justo perante Deus. Então, por isso que o nome dele foi citado aqui. Terceiro ponto, profeta Daniel. Nos últimos tempos, tem surgido questionamentos sobre a identidade de Daniel, apresentado nesse trio de justos. São os dois argumentos para explicar. Não ser o profeta Daniel da Bíblia. Tem gente que quer questionar que esse Daniel que quer dizer aqui não seria o profeta Daniel da Bíblia. Seria um profeta antes, que vai falar Daniel. Esse Daniel, que quer dizer lá muito antigo, ele não era um homem que é justo diante de Deus. Ele era um profeta que profetizava, ele era um profeta de Baal, ele não era um profeta de Deus. Então, está uma interpretação errada. Então, quando nós vemos aqui, tudo aponta para Daniel das covas dos leões. Daniel da época de Jerusalém. Não aquele Daniel que estava profetizando, que era um profeta que não profetizava mandado por Deus. Quando que Ezequiel emprega Daniel, não como Daniel, usado no livro de Daniel. Segundo o fato de ser muito jovem para ser contado entre os dois patriarcas, antigo, mas muito expositor do Antigo Testamento, considera tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois as solitrações variantes nunca foram novidade na antiguidade da Bíblia. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Bíblia e era o ministro da corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se apalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Então, eu quero dizer para nós que o nome de Daniel cresceu muito entre o povo pela sua sabedoria e pela sua reputação. O profeta Daniel, além de ter uma boa reputação, ele tinha uma grande sabedoria. Ele não fazia as coisas pelo seu próprio rumo, do seu nariz, mas ele fazia as coisas na direção de Deus. Um profeta de Deus faz as coisas na direção de Deus. Então, esse Daniel que vai falar aqui, é o profeta Daniel, sim, é colocado pelo Ezequiel, profeta Ezequiel. O sinopse do 3 vai falar, segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo da cidade. Então, se tem um justo na cidade, Deus não é obrigado a tolerar pecado do povo. Aleluia. Conclusão da nossa lição. Concluímos nesta lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus, nesta discurso de Ezequiel, diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Então, há uma diferença da justiça de Deus e a justificação das cartas paulinas, que justifica o pecador que crê. O pecado vai ser justificado em Cristo Jesus. Então, não confunde a justificação do pecado com a justiça de Deus ao pecador não arrependido. Isso aqui
Essa lição 6 está falando da justiça de Deus para o pecador que não se arrependia. E a justiça das cartas paulinas está falando justificação, justifica, do pecador que crê em Jesus, que se arrepende. Então que Deus abençoe essa lição. Espero que está sendo bênção para você. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nas suas redes sociais, ajuda-nos a divulgar esse evangelho. Não estou fazendo isso aqui para me aparecer. A intenção de eu fazer isso aqui é para ajudar. É que Deus abençoe, te dá ótima sabedoria na sua sala de aula, seja bem sucedido. Próxima lição, lição 7, vai falar responsabilidade individual. Cada um tem a sua responsabilidade individual. Fica conosco em nosso canal. Não perca as próximas aulas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Até a próxima aula.